Qual é a média do salário de uma manicure aqui em Portugal? Se você gosta desse assunto, se tem interesse nesse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo também. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês os preços que eu pratico aqui no meu estúdio. Muita gente tem curiosidade em saber quanto ganha uma manicure aqui em Portugal. E na verdade, quando a gente pesquisa, quando a gente procura saber, a gente acaba encontrando informações um pouco fora da realidade, essa é a verdade. A maioria das pessoas, quando buscam informações na internet para saber o valor de salários, condições de trabalho na internet, acaba tendo informações um pouco, digamos, erradas. Eu percebo isso porque muitas pessoas entram em contato comigo, amigos, pessoas conhecidas ainda que estão no Brasil, e eu percebo que as informações que eles têm sobre a vida aqui estão um pouco fora da realidade. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente pensa num salário bruto, quanto ganha uma pessoa, a gente tem que pensar nas despesas, nos impostos daquele país, e isso é importante levar em consideração, até porque a gente tem aqui bastante impostos para pagar, muitos impostos na verdade, e muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Vamos colocar aqui duas situações. Uma delas é você trabalhar a comissão, você trabalhar comissionado num salão de beleza, num espaço, numa clínica de estética. Então vamos supor que você começa a trabalhar a comissão e você entra com todo o material. Nesse caso, a média aqui, gente, isso não é o valor no país todo, tá? Isso é baseado no meu conhecimento, nas pessoas, colegas de profissão, pessoas que têm espaços aqui também na minha região. Normalmente, a média é 70% para o profissional, 30% para o espaço, quando o profissional leva todo o material. Se a pessoa não entra com material, se o salão entra com material, então você vai apenas prestar o serviço, ali naquele espaço, não precisa investir em nada. Mais ou menos, o normal é 50%. 50% para o salão, 50% para o profissional. Esse é o caso do comissionamento. E o que entra nesse tipo de trabalho, nessa forma de trabalhar? Quando você trabalha a comissão, você precisa abrir atividade nas finanças, ou seja, passar recibo. Você precisa passar recibo para sua cliente. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que isso é uma coisa muito complexa, eu não quero acabar passando informação errada, mas tecnicamente, se você trabalha por conta própria, toda a parte burocrática de impostos e tudo você arca. Ou seja, suponhamos que você vai trabalhar num salão comissionado. Você vai abrir atividade das finanças, você vai ser como se fosse empresário em nome individual. Você vai passar fatura, recibo para aquela cliente quando você atender aquela cliente. Ou seja, você vai arcar com os impostos sobre a venda. Além de abrir atividade e ter que passar fatura para sua cliente, arcar com os impostos sobre a venda, você também precisa de um seguro de acidente de trabalho, que é obrigatório para você atender no espaço aberto ao público. Esse seguro de acidente de trabalho eu acho que tem alguns valores, não é um valor apenas. E você pode pagar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Isso depende muito. Eu acho que a média, mais ou menos, assim, de 3 em 3 meses são de 30 euros, mais ou menos. Depende também da seguradora e das condições daquele seguro, das coberturas daquele seguro. Você também precisa fazer uma consulta de medicina e segurança do trabalho. Essa consulta de medicina e segurança do trabalho são, se não me engano, de 2 em 2 anos e custa mais ou menos 40, 50 euros. Eu também não posso falar um valor específico, que pode mudar a qualquer momento, mas é mais ou menos essa média. Então, vamos lá recapitulando, Você tem que abrir atividade, você tem que passar a fatura para sua cliente para estar legalizado, para estar tudo certo, fazer os seus descontos. Você precisa de um seguro de acidente de trabalho e você precisa também de fazer a consulta de medicina e segurança do trabalho. Isso tudo é por sua conta. O dono do espaço não tem obrigação de fazer nada disso para você. Então, imagina, você tem que
Se você tiver nessa modalidade de 50-50, você faz essas coisas todas, mas não tem que comprar o material, é o dono do espaço que compra. Se você quiser entrar com o seu material, você tem que arcar com essas despesas, mais o material, todo o material que você precisa para trabalhar. É muito importante vocês pensarem que os materiais, eles às vezes estragam, então eles precisam ser substituídos de vez em quando. Muitas vezes você tá lá do nada, acabou de comprar uma broca, ela vai parar de funcionar. Imagina, você tem que ter o dinheiro para investir naquele material. Os catalisadores, as ponteiras de broca, o aspirador do nada para de aspirar. Então, assim, tem que levar em consideração que você vai continuar gastando com equipamentos também. E eles nem sempre são baratos. Então, também tem esse gasto aí com equipamento, além do gasto com o produto. A outra maneira legal de trabalhar é com contrato de trabalho. Nesse caso, aqueles seguros, consultas, tudo isso, o empregador é quem vai arcar com essa despesa. Ele que vai faturar com a cliente para cliente dele, ele que vai fazer o seguro, vai marcar sua consulta. Acaba sendo um pouco mais fácil para quem está começando. E aí, ele vai definir um horário de entrada, um horário de saída, os dias da folga e o valor do salário. O salário também varia de acordo com a região aqui do país. Normalmente, em Lisboa, ganha-se um pouco mais, mas também o custo de vida lá é muito mais caro, né? Não se compara. Apesar que o custo de vida em Portugal, no geral, não tá barato, eu acho que em lado nenhum. Mas o salário acompanha o custo de vida. Cidade maior, acaba que ganha um pouquinho mais. Cidade menor, acaba que ganha um pouquinho menos. O salário aqui de uma manicure ou de uma ajudante no salão de beleza é mais ou menos entre um salário mínimo, que até dezembro do ano passado era 627 euros o valor líquido, e 900 euros. Isso depende do quê? Depende da região, como eu já falei, depende da experiência da profissional, depende da quantidade de cliente que a profissional tem, que o espaço tem, se o espaço já está estabelecido ou não. Já fui funcionária de 2 salões antes de trabalhar por conta própria e nos 2 eu ganhava um salário mínimo sequinho, não ganhava mais nada. Normalmente os salões de beleza, os espaços de beleza, optam por profissionais que saibam fazer um pouco de tudo. Ou seja, que também saibam fazer depilação, que também saibam fazer uma pedicure, uma sobrancelha, um buço. Ou, quem sabe, talvez ajudar até no cabelo, lavar uma cabeça, fazer uma escova. É claro que você tem que se especializar em algo, porque não dá para ser 100% bom em tudo. Mas, se você souber fazer uma depilação, uma escova, lavar um cabelo, coisas simples dentro de um espaço de beleza, com certeza você vai se destacar e a possibilidade de você conseguir um emprego aqui é bem maior. E agora eu vou deixar aqui do lado, vou deixar aqui um print da tela da minha agenda, a minha agenda online. E lá tem todos os preços que eu pratico. Eu vou deixar apenas o valor da unha, né, dos serviços de unha, que para ser mais fácil. Mas para quem tiver curiosidade de saber mais ou menos quanto que custa os serviços e acompanhar também o dia a dia da gente aqui, no meu estúdio aqui em Portugal, vocês podem seguir a gente no Instagram, que eu vou deixar o link do meu Instagram e do Instagram do estúdio aqui na descrição do vídeo. Mas, então, esse mais ou menos é o valor médio, varia bastante, porque depende do serviço. O verniz gel, por exemplo, que é o gelinho, muita gente conhece aqui como gelinho, no Brasil a gente conhece como esmalte em gel, é algo muito utilizado, tanto na mão quanto no pé. As pessoas gostam muito de fazer e tem muita gente que acaba optando por não fazer o alongamento e fazer o verniz gel por ficar mais delicado, mais natural também. O valor da unha, ele varia bastante. Eu preferi definir por tamanho, porque cada tamanho requer um tempo diferente, uma dedicação diferente. Então, o alongamento, tanto a manutenção quanto a primeira aplicação, pequeno, médio ou grande, cada um tem um valor. E se a pessoa quiser fazer uma nail art diferente também, mais elaborada, também tem um valor extra. Normalmente, eu ofereço sempre uma decoração por unha, que já está inclusa no valor da primeira aplicação ou da manutenção. Se a cliente quiser fazer alguma coisa a mais, aí tem o valor à parte. Vamos lá ao que interessa, então. Vamos ver quanto que ganha mais ou menos a manicure aqui em Portugal com contas, com valores. Eu fiz aqui mais ou menos um cálculo simples para a gente tentar chegar aqui num valor médio. Vamos supor que a pessoa atenda 4 clientes por dia
e cada cliente dessa, a pessoa ganha 22 euros atendendo 4 clientes por dia. No fim do mês, essa pessoa vai ter ganhado 1.760 euros brutos. Desses 1.760, a gente tem que tirar ou metade para o profissional, metade para o estabelecimento. Então, vai sobrar 880 euros livre. Ou então, o profissional que paga apenas 30% para o estabelecimento e dá os seus materiais, entra com os seus materiais. No final do mês, esse profissional vai tirar um rendimento de 1.232 euros. Ok. Desse dinheiro bruto, tirando já a comissão do espaço, suponhamos que você ganhou esse valor todo aqui. O que a gente tem que levar em consideração? O material, para quem entra com material, os impostos que a gente tem que pagar e também aquelas outras coisas que eu já citei aqui, seguro de acidentes de trabalho e também a medicina e segurança do trabalho, que na verdade é só uma vez a cada 2 anos, não é muito. Esses são valores reais da minha realidade, da realidade que eu já vivi, que eu vivo, pessoas que eu conheço. Não significa que é a verdade absoluta, que é o que eu tô falando que é o certo, gente. Não levem isso ao pé da letra, por favor. Isso é só um vídeo informativo, uma maneira de trazer para vocês algum conteúdo para tentar ajudar vocês aí no esclarecimento dessas dúvidas. Mas seja o que for, pesquisem muito. Se vocês querem saber mais coisas, se vocês querem saber sobre impostos, sobre como funciona a parte burocrática, consultem o contabilista, porque eles que são preparados para poder informar, para poder passar o conteúdo, passar a informação correta para vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de gravar, vou gostar muito de ler, vai ser muito mais fácil para mim também para trazer um conteúdo que agregue algum valor na vida de vocês. E eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram do estúdio, na descrição desse vídeo, caso vocês queiram me seguir por lá. Muito obrigada por acompanharem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!